Pessoal, hoje eu estou com a Samantha que administra propriedades de multiproprietários desde 2018, já tem aí quase 800 propriedades que ela administra e, pelo que eu ouvi falar, ela está com um volume muito interessante de aluguel para empreendimentos dos proprietários, tá? Então a gente vai entrevistar ela, recebi muita pergunta dos meus proprietários que tem para elas, já estão malucos, né, para alugar com a Samantha. Então aqui a gente vai descobrir como é que ela trabalha e quais são as nuances desse aluguel aí para os proprietários. Samantha, obrigado, viu? Obrigado pelo teu tempo, por participar da entrevista e eu queria que você começasse falando por que você começou a administrar as semanas desses proprietários. Olá, primeiramente eu quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, que ainda não é muito conhecido no Brasil, né? Mas assim, que eu faço com muito carinho, com muita dedicação. Eu comecei como proprietária mesmo. Minha primeira unidade de multipropriedade foi no Windham Termas Gramado, né, na cidade de Gramado, no ano de 2017. Uhum. E eu comprei para usufruto mesmo, para usar com a minha família, já que nós vamos sempre a Gramado, é o destino preferido da família, e foi para usufruir. Só que nós fomos entrando ali nos grupos de proprietário e eu sempre vi a carência de alguém especializado, não uma pessoa qualquer chegar e pegar a tua semana e alugar de qualquer jeito, sem nenhum tipo de responsabilidade. Então, eu comecei com a minha própria semana, falando assim para as pessoas de casa mesmo, olha, tem uma semana em Gramado ou em outros locais e estou negociando para ajudar nos custos das prestações do condomínio e comecei com as minhas semanas. Só que não contente, adquiri outra multipropriedade, outra e mais outra, e chegou um ponto assim de que eu tinha em vários locais, não estava dando conta sozinha, e as pessoas começaram a me procurar, porque ao mesmo tempo eu comecei a me aprofundar no assunto. O que é a multipropriedade, se ela seria um investimento, se ela seria mesmo o foco seria uma propriedade de férias, onde eu vou usufruir com a minha família, com os meus parentes, ou doar para os meus amigos. Então, eu fui procurar saber tudo isso, estudar o mercado, né, para que não houvesse nenhum um valor muito diferente daquilo que os hotéis cobram, para aquilo que eu poderia cobrar. Ver o valor da minha mão de obra, porque não é simplesmente pegar de fulano e vender para ciclano, né? Não, você tem que ter todo um jogo de cintura, tem que negociar, tem que ficar bom para ambas as partes. Então, assim, começou comigo e no boca a boca eu fui chegando no Brasil todo. Hoje eu atendo todas as multipropriedades, já tenho clientes que nem abriram as suas unidades ainda, como no caso do Wanderlust, entre outros, assim, que já, o Aqua Prime em Foz do Iguaçu, que já tem as suas unidades e já falaram, olha, não tenho data, mas vou deixar com você, então me dá uma preferência. Então, hoje eu já atendo o Brasil inteiro e algumas regiões específicas, como Orlando, Hum. Punta Punta del Este, alguns desses locais. Que legal, Samantha. Então, você está conhecida aí pelo bom trabalho. E, aliás, eu queria te perguntar isso, né? Você é uma agência, né? Uma das poucas, uma desbravadora. E qual que é o diferencial do seu serviço, assim, para o hóspede, né? Que em vez de alugar no hotel, aluga contigo. E qual que é o diferencial do seu serviço aí para o proprietário? Primeiro, hoje eu já sou administradora em turismo e hotelaria pela Universidade Ítalo Brasileiro de São Paulo. Então, sou uma pessoa, me considero uma pessoa qualificada para o serviço. Antes disso, eu já era professora formada, tenho outra profissão, venho da área da educação também, onde eu sou mestre em educação, mas fui estudar turismo justamente para me especializar em multipropriedade, para poder vender, alugar multipropriedade. Então, assim, o que eu posso fazer para que o meu cliente, ele alugue comigo
e volte ano que vem, e nos outros anos, em outras épocas do ano. Esse ano eu passei o Natal Luz, ano que vem eu quero passar o inverno. Esse ano eu passei o verão em Fortaleza, ano que vem eu vou passar em Porto Seguro. Então, assim, eu sempre tento fazer com que esse cliente volte, não que seja para o mesmo lugar, mas para outro lugar. Só que para todo serviço, né, você tem que ter um bom atendimento. E para você ter um bom atendimento, você precisa se especializar e se qualificar naquilo. Eu creio naquilo que eu faço, eu acredito no meu trabalho. Então, eu busco conhecer todos os empreendimentos de multipropriedade do Brasil. Ainda não tive a oportunidade de conhecer locais como Orlando, Cancún, mas a hora vai chegar, né? Mas assim, eu busco conhecer todos, e não é conhecer como um simples hóspede. É chegar no hotel e olhar desde o check-in de toda a operação, A e B, tudo, governança, tudo, porque assim, meu cliente vai chegar e vai falar para mim, olha, eu estou indo com os meus pais de 90 anos e com um casal de filhos de 5 anos, então eu quero um hotel que me atenda dessa forma. Então, eu conhecendo o produto que eu vendo, eu tenho a convicção de que eu vou estar oferecendo o melhor para o meu cliente. Pode ser que seja um hotel à beira-mar, como pode ser um hotel fazenda, uma coisa mais ali, mais família, um clima mais família. Então, eu busco sempre estar atualizada dentro do mercado da hotelaria nacional, buscando os serviços que os meus clientes precisam, porque não é só chegar e vender. Isso muita gente faz. Você tem aí grupos que tem 257 participantes, que todos vendem Olímpia, todos vendem Porto Seguro, todos vendem Gramado, todos vendem qualquer lugar do Brasil. Mas se você pega dessas 257 pessoas, você pergunta, quantos de vocês são formados em turismo? Quantos de vocês são formados em hotelaria? Quantos de vocês se especializou para estar fazendo esse trabalho? Eu acho que a qualificação profissional, ela é muito importante para que você tenha certeza de que teu investimento vai estar em boas mãos. Porque todo mundo que adquiriu uma multipropriedade, seja ela para investimento ou para usufruto, porque eu não trabalho só com locação. Eu falo assim que o meu coração ele é tão grande que às vezes eu tenho colegas assim, Samanta, eu quero trocar a minha semana de Gramado por Foz do Iguaçu. E eu vou lá e faço aquela troca, junto 3, 4 proprietários e faço aquela troca e eu não cobro nada por isso. Porque eu sei que um dia aquele meu cliente ele vai voltar e vai querer negociar, vai comprar. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo para agradar o cliente, que tem que se especializar, tem que buscar fazer e ir atrás mesmo. Então, o meu diferencial é esse. Eu acho que eu me especializando, eu conhecendo tudo isso, eu posso passar credibilidade, principalmente, e posso passar a convicção de que o meu cliente ele vai estar escolhendo o melhor local para passar suas férias e que vai atender todas as suas expectativas. Legal, legal. Então, Samantha, quer dizer que você aposta no atendimento em turismo, eu acho que é fundamental. Então, teu cliente do Natal Luz, ele vai voltar, talvez, não no mesmo empreendimento, mas em outro, e ele fica aí rodando, e que a RCI não ouça essa parte aí, que ela não gosta que as pessoas troquem entre si. Claro, não tem nada de errado com isso, né? Mas ela, tomara que ninguém ouça da parte de lá. E eu falei que ia te entrevistar, Samanta, tem muita gente lá do grupo dos meus proprietários, né? Mandaram perguntas e tal. E alguns, né, queriam saber as taxas. Eu não sei se você pode falar abertamente, se você não puder falar abertamente, você me dá só uma ideia. Mas quanto que você cobra para o proprietário para alugar a semana para ele? Olha, hoje eu não trabalho só com uma modalidade, porque hoje eu tenho multipropriedades que elas têm exclusividades, elas não podem ser alugadas. Então, que a pessoa fique bem ciente disso. A gente não está aqui para burlar regras, burlar lei. Embora tenha a lei da multipropriedade que ampara todos esses proprietários, né, que eles podem fazer, mas assim, eu administro semanas, eu tenho proprietários que têm 8 empreendimentos diferentes. Então, ele deixa tudo comigo, inclusive a escolha das semanas. Então, assim, ele fala, olha, eu quero somente usar essa e as outras você escolhe para que eu possa
trocar, vender, pôr na RCI, pôr na Interval, na One Fidelidade. Então, assim, ele vai ver aquela semana ali, pede o meu serviço, aí que também está a qualificação, né? Escolher uma boa data para troca, porque às vezes ele quer usar uma média temporada, só que no empreendimento dele, e ele quer pegar os pontos dele da RCI para usar, por exemplo, o Bourbon Cataratas, que é em média, numa alta temporada, assim, uns 25 a 28 pontos. Então, eu tenho que fazer um estudo de quanto vai valer aquela semana para estar colocando na RCI, qual a semana que eu vou depositar. Então, assim, eu faço tudo isso. Então, o meu trabalho não é somente arrumar a locação, tá? Eu faço também, só arrumar uma pessoa para utilizar aquela semana, mas eu, desde o meu serviço de administrar todos os empreendimentos de multipropriedade, a escolha das semanas, tudo, isso tem um valor. Aí vai depender de quantas semanas são, quantos quartos tem, quantas pessoas, tudo isso. Mas, assim, no geral, eu não gosto de, eu mesma, assim, comprar a semana e pôr um valor X em cima. Eu gosto de negociar com o proprietário, por exemplo. Alguns empreendimentos eu cobro o valor de 15% por todo o serviço. Não é regra geral, tá? Vai depender de muitos fatores. Mas estou te dando um exemplo. Por exemplo, o Lagueto Gramado. Apenas um exemplo. O proprietário cobrou um valor X e eu vou lá fazer tudo. Vou apresentar o empreendimento para a pessoa que ela não conhece, porque eu presto serviço de assessoria também de viagem. Então, assim, eu vendo desde da acomodação para aquela família, passeio aéreo, tudo. Então, assim, a família tem que triar o perfil daquela família e ver qual que é o melhor hotel para aquele perfil. Por que eu falo tanto de Gramado? É porque é um dos locais onde eu me especializei mesmo, é na Serra Gaúcha. Legal. Então, assim, eu pego, vamos supor, o Lagueto Gramado, o Golden Gramado, perdão, e vejo, né? Tem apartamento para 5 pessoas, então tem um quarto de casal com uma cama de solteiro, então ali já pode ficar um casal com um filho menor, pode acomodar mais outras 2 pessoas na sala. Então eu vou fazer todo esse estudo, mostrar à família como é que eles podem se dividir e dizer, olha, fica perto disso, perto daquilo. Então, não é simplesmente vender, me dar aqui o dinheiro, passou e pronto, não. É tudo isso. A família vai perguntar como eu chego lá, que documentos eu levo, como é que eu posso fazer check-in. Mas é aniversário de casamento, é lua de mel. Então, assim, tudo isso eu tenho que ver com o hotel, tenho que ver a disponibilidade do hotel de preparar um apartamento. Às vezes são 2, 3 famílias que querem ficar juntas. Então, assim, eu vejo a possibilidade de colocarem todas no mesmo bloco, um próximo ao outro. Aí não é um serviço que é somente de um para o outro, é muita coisa, mas aí, se for dessa forma, somente a locação é a partir de 15%, mas aí eu faço só esse serviço. Mas também presto todo tipo de serviço, desde a escolha das semanas, administrar para pôr na RCI, para ver onde vai render mais, e tudo, né? No geral. Legal, Samantha, legal. Acho que tá ótimo. Até eu queria que você falasse, né, qual que é a comparação que o proprietário faz do pool contigo, porque a gente sabe que tem muitos questionamentos sobre taxas, né, que muitas do pool eu não concordo, tá? Algumas eu concordo, como imposto tem que tirar, né, óbvio. Mas muito proprietário fica meio que à mercê do pool. Qual que é a comparação dele com você? Qual que é a comparação do pool contigo? O que eles falam a respeito assim, do seu serviço em relação ao pool? Olha, eu tenho clientes hoje que eu consigo locar as semanas. Tem cliente que me locou as 4 semanas de 2022 comigo. E tem cliente assim que não conseguiu locar nenhuma. Mas eu vejo muito isso. Por exemplo, no hotel, o valor da semana está em 8 mil, vamos supor, e a pessoa quer locar por 8 mil também. Mas vamos comparar. Você não vai estar pagando imposto, tá? Primeiramente, você não vai pagar imposto nenhum. O teu locatário, ele não vai ter direito a café da manhã.
né? Existe apenas um que eu conheço, do meu conhecimento, existe um único empreendimento no Brasil onde a multipropriedade tem café da manhã, no empreendimento, eu acho que ele é em Angra ou é em Búzios. E assim, eu só conheço um proprietário de lá, não conheço mais ninguém. E fora esse, nenhum outro você tem direito ao café da manhã. Então, assim, a pessoa que vai se hospedar, ela vai precisar do café da manhã, na maioria dos dias. Então, você teria que abater pelo menos o valor do café, dos impostos que o hotel paga e que você não vai pagar, entendeu? Então, eu procuro tirar isso aí, explicar, olha, não é que eu estou desvalorizando a tua semana, mas se a pessoa pode alugar no hotel, dividindo em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, e vai ter que te pagar à vista, no máximo, tem alguns que concordam com um parcelamento mensal em 2 ou 3 vezes, mas assim, tu vai ter que dar ali o dinheiro, às vezes 5, 6 mil à vista. Então, vamos negociar isso aí, né? Vamos ver o que é que fica melhor para ambas as partes. Então, eu busco esse comparativo. Olha, você não está pagando imposto, você não tá, o cliente não está pagando o café da manhã. Então, vamos deduzir essas taxas, vamos chegar num valor comum, né? E outra coisa que eu acho super importante, eu pesquiso em pelo menos 5 sites de reservas, os mais famosos, né? Booking, Decolar, esses mais famosos, assim, que todo mundo, mas no Booking tá tanto, por que aqui tá tanto? Então, assim, e no próprio site do hotel, que é onde eu tomo como base, como referência, são os valores no site do hotel. Mas, assim, o pool de alguns hotéis, alguns vem melhorando ao longo dos anos, outros não. Só que nós passamos por 2 anos de pandemia. E eu, como proprietária lá em Gramado, eu tive, assim, o pool negativo do ano passado. Então, eu não recebi nada em uma das minhas semanas. E mesmo trabalhando, eu optei por deixar no pool, porque eu não tinha para quem passar, porque nós estávamos em bandeira preta, no Rio Grande do Sul. Então, eu não tinha para quem nem doar a semana, porque ninguém queria sair de casa. Então, o que é que eu fiz? Eu vou colocar no pool, porque pelo menos R$ 50 eu recebo para ajudar no condomínio, mas nem isso. Então, assim, eu não quero ser injusta de falar do pool do hotel, porque cada incorporadora, cada condomínio tem suas regras, tem suas tarifas, tem os seus descontos. Vou citar alguns, como o Grupo Ferraza, que tem o Hot Beach. O Hot Beach, ele dá direito aos ingressos do parque durante toda a tua estadia. Então, nada mais justo do que o pool ser um pouquinho melhor, mas às vezes não é. O Indan Termas Gramado, o pool tem que ser bom, porque é do lado do Aquamotion, é um hotel referência dentro de Gramado. E assim, seria ruim, né, você ter um hotel que está com uma localização tão boa ali do lado do Aquamotion e que tivesse um pool tão ruim. Então, assim, o pool do Indan Termas, que eu acompanho mensalmente, ele vem melhorando ao longo do tempo. Acho isso espetacular como proprietária também. Mas o diferencial que eu sempre falo, né, de alugar comigo e deixar no pool, no pool tu vai receber 3 ou 4 meses depois. E eu faço sempre um comparativo de pelo menos 2 anos do pool. Não pego a pandemia. Alguns empreendimentos abriram durante a pandemia, mas assim, procuro não tirar como equivalência esses valores da pandemia. Mas eu sempre faço assim, olha, o pool ele vai te render R$ 800, enquanto tu pode pegar 1 ou 2 diárias por esse valor. Então, assim, a gente mais que dobra, né? E na própria sala de venda de alguns empreendimentos que eu não concordo, mas também fica a critério de cada empresa saber como trabalhar. Na própria sala de vendas, eles falam, olha, você pode alugar por conta própria por X valor, porque o X valor é quase o valor da locação pelo hotel, porque muitos podem locar por fora. Então, assim, eu faço sempre esse comparativo, sempre estudando os valores, eu trago fatos, números, possam ter a confiança de dizer, não, é com você mesmo que eu vou deixar a semana.
Eu estou impressionado, Samantha. Primeiro que você passou mais ou menos um panorama, né? Que é duas vezes, mais de duas vezes que o pool, muita gente já vai se alegrar. E eu gostei de tudo que você faz, assim, pelo hóspede, para não ter problema. E é um hóspede que volta, né? É um hóspede que Sim, volta até você. Então, tô impressionado e com certeza aí tem a recomendação de minha, assim, de muito proprietário que quiser contar com o seu serviço e tudo mais. Me perguntaram também, Samantha, quais são as principais estratégias que você usa para conseguir o hóspede? Eu entendi que muito é carteira, né? Aquele que está sempre voltando contigo. Mas fora a carteira, quais outros meios que você consegue esse hóspede para os proprietários? então, o primeiro de tudo, minha mãe sempre fala, né, que o boca a boca, e a minha mãe é uma das minhas maiores, minha mãe e meu marido são os meus maiores fãs. Então, assim, são as pessoas que foram, os meus clientes são as pessoas que divulgam muito o meu trabalho. Então, o meu primeiro cliente, ele veio do boca a boca. Olha, loquei com a Samantha, então vê com ela ali um apartamento em Caldas Novas, vê com ela ali se ela tem um apartamento em Gramado, em Campos do Jordão. Então eu comecei desse boca a boca, só que assim, eu fazia locação de proprietário para proprietário. E às vezes o que me entristece muito, e isso eu comentei hoje em um dos grupos, é que quando você é proprietário, você dá muito valor à sua cota, mas a cota do teu vizinho tu quer pegar num preço muito baixo. E eu acho isso muito desleal. Então, assim, eu procurei ver, então, onde eu vou buscar esse cliente? Eu venho de uma empresa já, onde eu tive outra empresa, eu estou alavancando uma segunda empresa agora, também no mesmo ramo, mas assim, onde nós começamos com publicações mesmo pagas, com anúncios pagos, chamando mesmo, né? Vem se hospedar com a gente com um desconto maior, entrando mesmo em grupos de terceira idade. As pessoas de terceira idade adoram se hospedar em hotéis bons, né? Que é um público maravilhoso, se você souber trabalhar. É um público incrível, que não dá trabalho nenhum, só elogios. Então, a gente foi buscando, foi estudando ali o nosso nicho, quem seria o nosso público-alvo, para direcionar as nossas publicações, os nossos posts, tudo para esse público-alvo. Então, hoje nós fazemos anúncios mesmo, eu preparo, tenho uma pessoa do marketing, né? A Caroline é incrível, faz todo o marketing para mim, e faz tudo isso, ela posta, chama esses clientes, traz para mim pessoas de fora, porque às vezes o próprio proprietário, ele quer alugar a semana dele a 6 mil, mas ele quer pagar 2.500 na do vizinho. Então fica uma concorrência ali ruim, né? Então eu sempre buscar quem é de fora. E também, se o empreendimento ele por exemplo, em Campos do Jordão, quem está em São Paulo não vai querer pagar R$ 1.000 numa diária em Campos do Jordão. Mas quem está no Recife paga. Mesma coisa eu estou em São Paulo e quero ir para o Rio Grande do Sul. Quem está em Porto Alegre não paga R$ 1.000 numa diária em Gramado. Mas quem está em São Paulo, quem está em Manaus, em Fortaleza, paga. E a mesma coisa é do Sul para o Nordeste. Se eu tenho em Porto Seguro, eu estou ali em Fortaleza ou em Porto de Galinhas, eu hoje moro em João Pessoa. Hoje, assim, para eu ir para Porto de Galinhas, eu acho hotéis baratíssimos. Então, eu não pagaria uma fortuna para ir para Porto de Galinhas, que eu posso ir qualquer fim de semana. Mas o meu cliente lá do Rio Grande do Sul, meu cliente do Paraná, o meu cliente do Mato Grosso do Sul, ele paga até mais. Então, assim, eu busco sempre clientes do Sul para o Nordeste, do Nordeste para o Sul, do Sudeste para o Centro-Oeste, para o Norte. Então, assim, eu vou mesclando, porque quanto mais longe for aquela pessoa que vai se hospedar, melhor ela vai poder pagar, porque é uma pessoa que ela quer estar ali, entendeu? Ela está convicta de que, não, eu vou passar as minhas férias no Natal Luz de Gramado, eu vou visitar Campos do Jordão no inverno. Então, são pessoas que se preparam anualmente para fazer uma viagem. Então, elas já estão cientes dos custos, né? Diferente de pessoas que vão passar um fim de semana, mora na capital de São Paulo e vão passar um fim de semana em Campos do Jordão. Mora no Rio de Janeiro e vão passar um fim de semana em Búzios.
Então, são públicos diferentes, entendeu? Que legal. Esse que usa mais para assim, eu não tô tendo saída na baixa temporada, então ali eu vou focar no meu público de baixa temporada, que são quem? As pessoas da região. Então aí tem dois tipos de público. Que legal, Samantha. Ficou bom. É tudo BI que a gente chama, né? Business Intelligence que você vai descobrindo e faz sentido, né? Porque se você mora perto de um lugar, você não valoriza tanto quanto alguém que está muitos quilômetros. É bom, Exatamente. Samantha. Então, é muito legal ver que você é uma opção do pool, né? Eu, como divulgador desse modelo, eu gosto que as pessoas usem, mas eu gosto que também, quando elas não forem usar, assim como eu, possam ter uma receita interessante, né? A gente tem uma propriedade, é um investimento também. Se fosse só para uso, o timeshare servia, mas é um investimento, porque a gente compra, a gente quer que valorize, a gente quer a rentabilidade, não tem nenhum problema com isso. Então eu vejo que você é uma excelente solução para o pool, né? Assim, o pool, eu uso muito pool, que agora eu vou usar os seus serviços, se você não se importar, claro. Mas o pool, ele para mim é alguma coisa assim, não preciso me preocupar. E eu tô vendo que você dá o resultado acima do pool, né? E ainda também a pessoa não precisa se preocupar. Então é uma opção, é meio termo de que correr atrás, de ter que divulgar. Eu acho que o que você falou é essencial. Você tem uma multipropriedade, fala para as pessoas que você tem. Fala que você pode levar a pessoa para Orlando, fala que você pode levar a pessoa para Gramado, por exemplo. Poxa, hoje está tanto empreendimento legal em Gramado, você paga lá a taxa nacional da IC 1.200, você vai para Gramado, você pode vender essa semana. Então avisa para as pessoas que você tem, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter opção de pool e ter opção aí, como a Samanta está apresentando. E Samanta, agora os proprietários, eu tenho proprietário em Olímpia, tenho proprietário no Nordeste, a gente agora tem um empreendimento que vai ser entregue aí em Campos do Jordão, o pessoal já está maluco querendo usar, outras pessoas querendo locar. E estão me perguntando o que você tem de visão para Campos do Jordão, para aquele empreendimento lá que você conheceu. Sim, como tudo que eu faço, eu coloco sempre o estudo na frente, né? Sempre foi assim na minha carreira, eu sempre procuro estudar o mercado para poder mostrar resultado em algo. Eu jamais vou passar para o meu cliente, para qualquer pessoa, algo que não seja, pelo menos ali, metade daquela expectativa. Então, assim, desde que começaram a anunciar esse empreendimento, eu tô em cima, tô de olho ali, tô buscando, querendo saber quanto custa, quanto é o investimento, o que a região tem para oferecer, né? Porque, assim, quando as pessoas que estão acima de nós, né, que vão fazer pensam nesse empreendimento de multipropriedade, elas têm que focar num lugar que tenha um atrativo para as pessoas passarem 7 dias, porque não faz sentido eu ter um empreendimento onde não tenha nada fora para fazer. Até faz se eu tiver um complexo que me ofereça tudo ali dentro, que eu possa fazer compras ali dentro, que eu tenha piscina, que eu tenha uma praia perto e que eu possa fazer tudo, mas não é esse o principal sentido de todos os empreendimentos de multipropriedade. Então, assim, se eu vou passar 7 dias em Campos do Jordão, eu quero que tenha algo para fazer. Então, assim, Campos do Jordão em si já é uma cidade que as pessoas já têm passeios, tem o clima que é encantador, tem a culinária que é encantadora também. Então as pessoas podem ir sem medo de passar os 7 dias. Mas o meu estudo, primeiramente, foi quantos empreendimentos de multipropriedade nós temos dentro de Campos do Jordão. Eu não falo no estado de São Paulo, porque aí eu estaria sendo desleal, porque temos Olímpia aí com se não é primeiro, é segundo lugar em maior quantidade de unidades hoteleiras do Brasil. Se eu estiver errada, me corrija, mas eu acho que é mais ou menos isso. Né? Fica Olímpia e Caldas Novas, fica ali um do lado do outro. Então, eu fui pesquisar quais eram os hotéis que tinham de multipropriedade em Campos do Jordão e o que esses hotéis oferecem. E quando o cliente vier me procurar, por que ele vai se hospedar num determinado hotel e não em outro.
né? E eu fui pesquisar isso. Primeiro, hoje aberto, nós temos 2 empreendimentos de multipropriedade em Campos do Jordão. E são pequenos. Então, enquanto em Gramado, eu tenho o maior empreendimento de multipropriedade com 583 unidades hoteleiras, que é o Bonavita Spa Resort da Gramado Parques. Em Campos do Jordão, eu tenho a Pousada Labás, que, assim, para eu conseguir uma vaga lá, eu estou há 1 ano e meio tentando para mim mesma e minha família, eu não consigo, simplesmente. Às vezes nem pagando. Então, aí você vê o diferencial já está aí. Campos do Jordão, ele tem 2 empreendimentos de multipropriedade, né? Então, quando eu tenho uma oferta pequena e uma procura muito grande, eu já tenho uma valorização do meu empreendimento. O primeiro ponto está aí, né? E o que é que este empreendimento vai me oferecer que os outros não têm, que aí é que vai ser o diferencial, porque os passeios eu posso estar numa pousada, num camping, num hostel, no hotel mais caro, que eu vou fazer os mesmos passeios, mas eu sou uma pessoa que eu sou bem crítica com o hotel, e eu adoro um bom hotel, que tem um excelente serviço de hotelaria. Eu observo muito essas coisas, o operacional do hotel. Então, a gente ainda não tem como ver, né? Mas eu pretendo, assim que abrir, eu estar lá para ver, e não tenho dúvidas de que vai ser um excelente empreendimento. Mas, assim, eu vou focar no que o empreendimento tem para oferecer, de como são os quartos, do quão são confortáveis, de como ele pode acomodar bem a minha família, a família do meu hóspede. Então, tudo isso é um diferencial, né? Mostrar esse diferencial para o cliente. Olha, esse hotel X, ele é longe, ele não tem piscina, ele não é confortável a cama. Eu falo tudo isso. Olha, você quer se hospedar lá por causa do preço? Vai, mas quando tu voltar, me conta se a cama lá não era dura, se o café da manhã era o mesmo durante os 7 dias. Então, assim, a gente tem que focar naquilo de bom que o nosso empreendimento tem e não desvalorizar, depredar, falar antes mesmo de abrir, como a gente vê acontecendo aí com empreendimentos que não vou citar, mas que, infelizmente, um empreendimento excelente, que tem um regime de pensão all inclusive, que o pessoal no início começou a falar mal, a dizer coisas que não condiz com o empreendimento, e ele é uma gracinha, é muito bom, incrível, mas as pessoas fizeram isso. Então, assim, tem que ter todo o cuidado, porque é investimento, é o teu dinheiro que está ali. Então, além de deixar na mão de alguém que seja qualificado para estar negociando, para estar colocando no mercado aquela tua semana ali, tu tem que mostrar o diferencial, né? Por que ficar aqui e não no outro? Então, ali eu vou mostrar todos os pontos positivos do Wanderlust e a gente vai arrasar nessas vendas, com toda certeza, sem medo de errar. Legal, essa matéria não é combinado, você fala exatamente o que eu falo, né? Eu faço também um estudo, análise, assim, nesse sentido, eu percebo os mesmos critérios que você percebeu. Legal que a nossa visão bate, né? Diferencial do hotel, localização, a oferta, né? Isso faz diferença. Então, legal que você está indo nessa mesma visão e você é super qualificada pela tua formação e pelo estudo que você faz frequentemente e está em contato com o hóspede e com o proprietário. Então, fico feliz que a nossa visão aí, nossa análise, ela vai de encontro. Samantha, eu, assim, tô bem contente com essa entrevista, tô super feliz, eu acho que muito proprietário vai ficar aliviado. Eu tô um pouco aliviado de poder oferecer aos meus proprietários essa possibilidade, né? Eu busquei essa possibilidade aí contigo para eles terem mais opção, para o patrimônio deles ser mais valorizado. Eu tô bem satisfeito, bem aliviado. E parabéns pelo trabalho. Eu espero que muita gente alugue com você para se hospedar e muita gente alugue com você como proprietário, possa ter uma segunda opção fora o pool e fora ter que correr atrás de hóspede. Então, de verdade, muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, que a multipropriedade ainda não é muito conhecida no Brasil. As pessoas perguntam multipropriedade, o que é? E a gente tem que explicar o que é tudo isso.
Agradeço muito a oportunidade, assim, de estar mostrando ao Brasil o que é a multipropriedade e como a gente pode incentivar essas pessoas a utilizarem a multipropriedade como proprietários também, né? Que é uma excelente aquisição, não tenho dúvidas disso. Maravilha, é fenomenal, eu sou apaixonado e quando você acerta, né, a gente fala para o proprietário para acertar na aquisição, justamente por isso. Samantha, muito obrigado. Eu vou colocar o que é seu e-mail, qual e-mail que eu coloco, ou qual que é o contato que você prefere, caso os proprietários queiram falar com você. Eu disponibilizo, eu tenho a página no Instagram, tenho o meu WhatsApp, né, o meu e o da empresa, e tenho também o nosso e-mail comercial. Eu posso deixar tudo digitadinho para você, se você preferir. E você põe para. Atendo nos três, tanto no WhatsApp, como no Instagram, como também no e-mail. Tá, vou Tá? colocar aqui na descrição, pessoal, vai Instagram, WhatsApp, o que o pessoal preferir. O que Beleza, preferir. Samantha? Obrigado, viu? Cara, tô bem feliz aí. E você, proprietário, se quiser contar com a Samantha, já viu a entrevista, viu que ela é séria, competente, formada e profissional. Então é isso aí, Obrigada. querida. Muito obrigado. Obrigadão. Ei, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você achou ele útil, não se esquece de compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Afinal, nós somos o canal número 1 da América Latina sobre um modelo que vai permitir que você tenha uma casa de férias em cada destino do mundo, pagando menos do que você pagaria em um carro 0 km. E também vai permitir que você fique nos melhores hotéis e resorts do mundo inteiro, gastando menos do que você gastaria em uma pousada de estrada. Então, se você quer dar o melhor upgrade nas suas férias, na tua qualidade de vida, de uma vez por todas, considere se cadastrar na nossa lista especial. E para isso, basta acessar o link propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você gostar do que você ver nessa página, basta preencher um pequeno formulário para receber em primeira mão nossos conteúdos especiais, sorteios e ofertas selecionadas dos melhores projetos desse modelo. Mais uma vez, é propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você pensar em alguém em que esse conteúdo possa ser útil, não deixe de compartilhar. E agora, aqui do lado, vão aparecer duas sugestões de vídeos para que você continue assistindo. Uma delas é nossa e a outra é do próprio YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.